Olá, tudo bem? Vou falar uma coisinha rápida aqui, olha só. Eu sou o cara que quebrou o sistema. Se nós formos olhar aí nas teorias passadas e tudo, você vê que as pessoas que foram, que são lembradas hoje, que foram alguém na época, são pessoas que quebraram o sistema. Você quebrar um sistema, porque o sistema ele é pré-definido, ele já é pré-determinado. Então, se você é filho de um rei, você vai ser um rei, futuramente, depois que o rei morrer. Se você é um plebeu, você vai ser um plebeu. Então, quando as pessoas quebram o sistema, sai de plebeu e vai ser a rei, então ele quebrou o sistema. Então, se os caras que quebraram o sistema eram importantes, e eu, que sei a forma do sistema, eu decifrei o sistema. Vamos olhar na história, olha só. Quando o cara é rei, a descendência dele vai ser rei. Não tem uma justiça, não tem uma política que fala, não, todo ano vai ter um rei, ou 4 anos vai ter um rei, não. Quando o cara era rei, a descendência dele seria rei, de reis, né? O príncipe seria o próximo rei e assim sucessivamente. O interessante olhar é que os reis diziam ser vitoriosos, mas os reis, em geral, não iam nas lutas. Quem ia eram as pessoas, eram os soldados e não os reis. Mas quem ficava com a vitória eram os reis. Mas mesmo assim já era esperado. Vamos supor, se o cara foi vitorioso e tal, mas ele era o rei, né? Ele tinha uma posição, ele era o rei. Então, se você for vasculhar a história, você vai ver que teve um rei diferenciado, que foi o rei Davi. Por que o rei Davi é lembrado até os dias de hoje? Porque o rei Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um cara franzino, magrinho e totalmente desligado de qualquer política, de qualquer ramo de... Nunca que ele chegaria a ser rei. Ele não tinha nenhum vínculo de ligação ao trono. Então, como tinha a guerra de Israel e os filisteus foram pelejar contra Israel, e os filisteus tinham o gigante Golias, e todos os soldados de Israel estremeciam a ver Golias, pois ele era um gigante, de uma força descomunal, e um porte físico, além da sua altura. Ele era de estremecer qualquer um. Então os soldados em si já tinham medo. E Davi era mais desqualificado comparado aos soldados. Ele era franzino, era magrinho, praticamente ele não conseguia nem empunhar a espada. Ele não sabia empunhar a espada. Ele sabia o cajado de levar as ovelhas. Mas Davi teve a estratégia da pedra, da funda que derrubou Golias e tal, e o que fez Davi futuramente vir a ser rei, quebrando o sistema. Ele era plebeu, ele nunca chegaria à linha do trono, e ele chegou a ser rei. Por que ele foi rei? Porque ele era uma referência, ele era alguém que as pessoas queriam seguir, porque ele foi além do esperado. Se ele chegasse a ser um pastor de ovelhas, um fazendeiro com ovelhas e tal, ele estaria no quê? No óbvio. Mas quando ele quebra todas as barreiras e se torna um rei, ele atrai junto consigo toda uma multidão de adoradores. Porque ele se superou, ele quebrou o sistema. Ele era um mito. Ele era alguém que as pessoas gostariam de servir e de seguir, porque ele era corajoso, ele foi além do esperado. Então esse é o diferencial, o cara quebrou o sistema. Então, e Davi, além de tudo, Davi seguia a um Deus diferente da época, que era o Deus Todo-Poderoso. E os deuses eram outros. Então, mais uma coisa para desqualificá-lo. E mesmo assim, ele teve êxito nas suas façanhas. Ele teve êxito em sua vida. E a teoria, os teólogos, os historiadores dizem que ele teve um reinado efetivo. E foi lembrado.
Seguindo a linha da monarquia, o próximo rei seria quem? Salomão, filho de Davi. De qualquer forma, Salomão era ligado a Davi. E Salomão teve a educação de Davi. Então Salomão trouxe os seus preceitos e conceitos de Davi. Então, como Davi foi considerado fiel perante a Deus que ele servia, Deus concedeu a Salomão um desejo. Salomão poderia ter escolhido riquezas, mulheres, poder. Provavelmente Salomão já era sábio, ele escolheu sabedoria. Porque com a sabedoria ele poderia conquistar todas as outras coisas. Então Salomão foi o cara mais sábio da época. Ele foi o cara mais sábio da época. Os reis de todos os lugares iam tirar opinião com Salomão. Mas isso já estava, de certa forma, já estava ligado na condição dele de rei. Porque automaticamente ele já tinha um referencial, porque ele era rei. E ele era filho de Davi. Então ele trouxe na sua carga genética muita coisa. Então Salomão automaticamente ele não fez tanta coisa assim. Mesmo que ele foi o rei mais sábio e tudo, mas ele não fez tanta coisa. Por quê? Porque ele era ligado a Davi. Se ele recebeu um desejo, se Deus concedeu um desejo para ele, foi pela fidelidade de Davi. Então, se Davi quebrou o sistema, se ele foi lembrado, e eu, que eu sei o código do sistema, eu sei como quebrar o sistema, eu sei como o sistema funciona, eu tenho resposta para essas perguntas. Continuando a história, nós chegamos em o maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo, filho de um marceneiro. Ele quebrou dogmas e paradigmas, pois ele criou uma forma de visão diferenciada. O pessoal da época precisavam de alguém para direcioná-los, precisavam de um pastor para mostrar o caminho. E foi o que Jesus Cristo fez. E por isso ele é lembrado até hoje. Não pela riqueza e nem pelo poder. Ele é lembrado pela humildade. E é lembrado até hoje, nos dias de hoje. Jesus Cristo, nos dias de hoje, seria sacrificado novamente. As pessoas criaram os mesmos dogmas e os mesmos paradigmas. Elas não gostam, não aceitam o novo. Então, por isso que eu digo, eu decifrei o sistema. Eu sei a forma do sistema. Então, eu me considero o cara mais sábio da época. Eu sou o Salomão, né? Não, provavelmente sou mais que o Salomão, porque o Salomão já era filho de rei, né? Eu não sou filho de rei, no máximo eu seria um plebeu. Fica aí o recado.